Bom dia, irmãos e irmãs. A paz do Senhor. Eu quero falar sobre uma passagem da Bíblia. Eu tive de gravar áudio falando sobre essa passagem da Bíblia, que é a passagem de Paulo, que fica em 2 Coríntios, capítulo 12, do versos 1 ao 10. A qual é uma história que podemos trazer para nossas vidas e encarar a vida de maneira como, pelo menos semelhante como Paulo encarou naquela hora de sofrimento, ao qual ele se esvaziou e deixou que Cristo habitasse sobre ele. Porque é isso que eu acho mais bonito, né? Naquele momento, Paulo viu só o sofrimento de Jesus quando morreu por nós na cruz. E não mediu esforços para enfrentar aquilo tudo que estava passando e se fez forte diante da sua fraqueza. É a graça de Deus. Então vou ler aqui a passagem que fica em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 1 ao 10. Que diz assim a palavra do Senhor: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E ouviu palavras inefáveis, de que não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque o que quiser gloriar-me, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. E te deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim ver ou de mim ouvir. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber que é um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual a minha graça te basta. Porque o meu poder aperfeiçoa-se na fraqueza. De bondade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Glória a Deus, aleluia. Então, Paulo fez uma afirmação difícil de entender. Uma afirmação é difícil de entender, mas é difícil de aplicar em nossa vida. Porque quando sou forte, 2 Coríntios, capítulo 12, de 1 ao 10. Atrás dessas palavras enigmáticas, encontramos algumas lições importantes, edificantes. Vamos procurar entender o que Paulo disse, como explicar esse ensinamento quando enfrentamos dificuldades. Paulo sofreu de algum espinho na carne. Ele disse: E para não me exorbecer com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Às vezes viesse de mim, que é a mesma coisa que se afastasse de mim. 2 Coríntios 12, 7 e 8. Algumas pessoas gastam muito tempo especulando sobre o espinho na carne. O fato é que Paulo não revelou o que foi, e ninguém hoje sabe. O que importa é que a natureza do espinho, o que importa não é a natureza do espinho, né? O que importa é como a maneira que Paulo encarou o espinho que estava nele. 2 Coríntios 12, 7, 9, 10. Paulo reconheceu Satanás como a fonte de problema, disse, mensageiro de Satanás, né? Paulo revelou isso, né? Porque
Porque Satanás mandaria um mensageiro para Paulo? Eu te pergunto. Claro que sim. Mandaria para você como mandaria para mim um mensageiro de Satanás. Sabe por quê? Porque o diabo, ele quer ver a nossa ruína. Ele quer nos devorar como um leão que ruge. Não é verdade? Então sabemos que muito bem que o diabo quer nossa ruína, né? Ele quer devorar-nos como um leão. 1 Pedro 5,8. Na vida de Paulo, como na vida de bilhões de pessoas, de outras pessoas, na minha, na sua, Satanás usou o sofrimento para derrotá-lo, né? Deus, na vida de Paulo, e aqui aprendemos uma coisa importante sobre os males da vida. Deus não causou sofrimento no mundo. Ele não nos tenta. Tiago 1,13. Muitas vezes, ao invés de tirar os problemas das nossas vidas, ele utiliza para o nosso próprio bem, né? E para o nosso próprio bem. E o que eu quero falar também é que Deus amou Paulo. Deus amou Paulo, mas não poupou do sofrimento. Não poupou do sofrimento dele, né? Jamais devemos interpretar problemas com sinais de desprezo de Deus. Ele pode usar calamidades para castigar os ímpios, mas também ele pode permitir tribulações na vida dos seus filhos, né? Hebreus 12, 5, 11. Como Deus usou esse sofrimento de Paulo? Quando Deus recusou tirar o espinho da vida dele, né? Paulo ofereceu esta explicação: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. A graça contradiz merecer a graça divina. Naquele momento, Paulo merecedor de receber essa graça. Por isso, Jesus disse: a minha graça te basta. A graça contradiz a merecer, né? Se Paulo, no passado, se julgou autossuficiente, ele não continuou assim. Veja em Filipenses 3, 4, 11. Nas tribulações, ele aprendeu a defender da graça do Senhor. Quando sentimos que temos tudo sob controle por causa da nossa própria capacidade, facilmente esquecemos de Deus. Não é verdade? Quando temos tudo sob controle, quando tudo está bom, às vezes na maioria nem lembramos de Deus. Mas quando tudo está ruim, aí sim, né? Aí, nas horas de maior fraqueza, quando sentimos incapazes de resolver o nosso problema sozinho, tendemos a voltar para Deus, que é o que eu estou falando. Tendemos a voltar para Deus. E nos entregar à poderosa mão dele, porque estamos fracos. Mas Deus quer que nós busquemos Ele nos momentos ruins, mas também quando estivermos nos momentos bons, né? A nossa inteligência não nos basta. Nossos recursos financeiros também não nos basta. Nossos amigos não conseguem preencher as nossas necessidades. A graça de Deus nos basta. Essa sim nos basta. A graça de Deus. E o poder dele se manifesta através da riqueza. E é exatamente isso que Paulo entendeu. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, ao 9. Era esse o prazer de Paulo. Era esse o prazer de Paulo. Entendeu? Ele se sentia prazer no sofrimento. Será que nós sentimos a mesma coisa? Você sente prazer no seu sofrimento, no momento de depressão, no momento de dificuldade, que perde um ente querido, no momento de sua relação vai mal com seu cônjuge? Será que é assim? Para ser como Paulo. Por isso que eu acho essa passagem muito bonita e resolvi gravar um vídeo. É comum sentir pena de si mesmo, amargura, uma
profunda depressão, ou mais sentir prazer? Eu pergunto. O comentário de Paulo nos trata de alguma prática louca ou autoflagelação, mas da sua capacidade de confiar plenamente no Senhor? Ele entendeu que o sofrimento nos oferece oportunidade para se aproximarmos mais de Deus, para ficar mais perto do Senhor. Que Deus permite, às vezes, que certo sofrimento aconteça na nossa vida para nós ficarmos mais perto dele, né? Paulo aproveitou tais oportunidades ao máximo. Da mesma forma que a pessoa pratica ginástica ou musculação, pode se sentir prazer no esforço do sofrimento da malhação, visando altos resultados em termos de saúde física, Paulo sentia prazer nas angústias da vida, né? Tendo em vista os resultados do crescimento espiritual e do galardão eterno. Você entende? Então, Tiago, meus irmãos, tende por motivo toda alegria e passar por vendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficiente. Tiago 1, 2, 4. Paulo explica com seu prazer, Paulo explica com prazer em dois sentidos. Primeiro, por amor a Cristo. Quando Paulo admitiu sua própria incapacidade, ele deixou Cristo tomar conta da vida dele. Olha que lindo. Não é lindo? É o que se diz aqui. Se esvaziou dele. Ele deixou Cristo tomar conta da vida dele. Nosso morreu para nos dar morre para dar lugar para Jesus viver nele. É lindo demais. Porque, veja o que ele diz. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. A fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu que vive em mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que coisa linda. Isso é lindo, isso é... Entendeu? Uma das passagens da Bíblia mais bonita. Tem muitas bonitas, são muito lindas. Quer dizer, já não é mais ele que vive sobre ele, e sim ele, naquele momento, ele se imaginou como Cristo e deixou que Cristo vivesse nele, né? Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, 19 e 20. Jesus aceitou a fraqueza da sua forma humana para se entregar por nós. Da sua forma humana para se entregar por nós. E é somente quando aceitamos a nossa própria inadequação de que temos condições de nos entregar a Cristo, não é? A Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando Paulo confiou plenamente em Cristo, se esvaziando do orgulho e da ideia de ser autônomo, ele ganhou força bem maior. Cristo, vivendo em Paulo, era infinitamente mais forte do que Paulo sozinho. Se nós formos retratar para a nossa vida, assim é para com nós. Não podemos conseguir nada sozinho, jamais. Não podemos dar um passo sozinho se não tivermos Deus na nossa vida. Não conseguimos nada. Não seremos nada. Não é lindo isso? Então, como nós usamos o sofrimento? Considere as palavras que Paulo usa em 2 Coríntios 12 ao 10. Como você reage aos mesmos desafios na sua vida que Paulo enfrentou? Fraqueza. Todos nós temos nossa fraqueza.
Você se sente incapaz de enfrentar algumas fraquezas, problemas, tentações, vícios, etc. Essas fraquezas devem servir de convite para permitir Jesus reinar na sua vida e na minha vida. Nós precisamos sofrer. Às vezes Deus permite o nosso sofrimento. Às vezes Deus permite algumas enfermidades. Às vezes Deus permite saber que precisamos dele. Que precisamos dessa luz maravilhosa que se chama Jesus Cristo. Injúrias. Você foi maltratado? Ou ofendido pelos outros alguma vez? Claro que sim, todos nós já fomos. O diabo quer usar suas injúrias mais como motivo de ódio, vingança e blasfêmia. Mas Deus não quer isso. Deus quer que você fique forte, usando essas injúrias como oportunidade para você crescer. Mas se você buscar Ele, se você estiver com Ele, precisamos buscar Deus nesse momento. Será vencedor ou vencedora. Necessidades. Quem já não teve necessidade nessa vida? Todos nós. Você enfrenta grandes dificuldades financeiras? Sabe como resolvê-las? Nada melhor do que a fome, não é? Para tornar o homem ou a mulher dependente de Deus. Não é mesmo? Não tem coisa pior do que fome, não é? É muito ruim, filho. Só sabe quem passa. Pois nem conseguir dormir, na maioria das vezes, consegue. Com a sua barriga vazia. Então, nada melhor do que isso aí para a nossa dependência de Deus. Jesus deu este desafio. Buscai primeiro e todas as vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia seu próprio mal. Mateus 6, 33, 34. Pessoas que nunca conhecem a pobreza têm dificuldades em entender esse princípio. Quando temos geladeiras abastecidas, armários, né, superlotados, cheios de alimentos, é difícil imaginar as circunstâncias, né, que Jesus descreve. Sem dúvida, um dos motivos mais que os poucos ricos que são convertidos a Cristo, né, convertidos a Cristo. Em 1 Coríntios 1, 26, 29, Marcos 10, 23, 25. Os ricos, como fala, os ricos que têm suas geladeiras abastecidas, seus armários abastecidos e tudo mais, jamais eles se converterão, que existem pessoas ao qual precisa, estão passando fome. E nesse momento eles acham que não precisam de Deus. Entendeu? Então às vezes Deus permite, né? Deus permite que ele possa vir, na maioria das vezes, a perder tudo que tem. Porque se você for rico, Deus não impediu que ninguém tivesse uma vida boa, uma vida tranquila, para oferecer o melhor para seus filhos. Mas Deus quer que você lembre dele. Deus quer que você a busque, mesmo sendo rico, milionário, bilionário. Porque tem muitos que se esquecem, ou às vezes, a maioria das vezes, enrica, e nem se lembra quem deu aquilo para ele. Deus o deu porque é misericordioso e é bom para todos. Perseguições. Quando Paulo fala em perseguições aqui, né? Paulo fala em perseguições. Quem não sofreu perseguições até hoje? Eu já sofri, né? Perseguições de todos os jeitos, formas. Quando sofremos por causa de Cristo, é o momento de desistir ou ficar mais firme do que nunca. Muitas pessoas egoístas justificam a sua desistência porque não querem sofrer. Como, por exemplo, tem gente que não quer buscar Deus porque não quer largar de certas coisas.
Não quero sofrer. Você vai ficar acomodado, rapaz. Você vai poder mais beber um gole de uísque, você vai poder ir a uma festa, você vai poder mais participar disso ou aquilo. Você tem que ser um exemplo. E você, como exemplo de Deus, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Sim, a sua salvação, onde fica. O que vale mais, a sua salvação ou a sua diversão aqui na terra? Eu lhe pergunto. Como diz, egoísta, né? Justifica a sua desistência, como eu já falei, como covarde, porque não tem coragem de sofrer. Né? Mas os discípulos verdadeiros imitaram o exemplo cristão, dos cristãos. Né? Hebreus. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentaste grande a luta e o sofrimento, ora oposto como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos participantes com aqueles que, desde esse modo, foram tratados, porque não dos encarcerados, como também aceitaste a alegria, o opólio dos vossos bens. Tendes ciências de possuídes vós mesmo patrimônio superior e durável, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Hebreus 10, 32, 34 e 39. Falando das perseguições, devemos lembrar que fazem parte da nossa vida cristã. Paulo usou a palavra bem abrangente para viver piedosamente em Cristo. Jesus, ora, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Nenhum servo de Deus tem imunidade da perseguição. Quando realmente passamos a seguir Jesus de verdade, é que somos perseguidos. De todos os lados. Gente apontando o dedo, coisas espirituais, coisas mundanas, e amigos falsos, até mesmo dentro das igrejas. Amigos falsos, gente para apontar o dedo para você, dizer que você não é capaz, que você não entende nada, que você é isso e que é aquilo. Maligno, que é para te afastar de Deus, que é para te tirar do foco. Se você não conseguir discernir essas coisas, se você realmente não tiver com Deus, angústias. Paulo fala de angústias. Quem não sofreu angústia até hoje? Homens e mulheres, claro. Até os adolescentes, os adultos. Angústias. Coisas muito ruins de se viver. A palavra usada aqui vem de uma raiz que descreve lugares estreitos e apertados. Muitas pessoas sofrem de claustrofobia, né? Uma doença. Quando se encontra em lugares apertados e fechados, sente-se desesperada espiritualmente. Muitas reagem da mesma forma. Quando se vê em apuros, a gente às vezes se vê, quando você se vê em apuros, como você reage? Né? Como você faz quando você se vê ali, numa circunstância sem poder sair, desesperadora? Aquela perseguição chegou, aquela angústia chegou e está ali, e você está ali, acuado. Como você reage? Abandona os princípios de Deus? É isso que você faz? Ou você se entrega para Ele? Ou você diz: eis-me aqui, Senhor, me protege, me ampara, para me te servir e te seguir, mas de verdade, não de mentira, só porque está angustiado, só porque está naquele momento de aflição. A única saída é aceitar o fato de que você é incapaz de sair do problema sozinho. Você entendeu? Você precisa de Deus, de Jesus, para sair dele. Não é bem fácil de entender tudo que Paulo falou aqui. E ainda mais,
temos que reconhecer a necessidade da graça de Deus para aceitar o resgate que Ele nos oferece. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Isso é mais do que verdade. Todos os dias Deus está aqui, batendo na sua porta, no seu coração, e você desprezando Ele. Deus não castiga ninguém, não despreza ninguém. Mas você é que despreza. Então, como Deus mesmo já diz, não andeis ansioso por coisa alguma, e em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus em vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. 6:7. Conclusão disso tudo. A conclusão disso tudo: o servo do Senhor sofre nessa vida que enfrentamos muitas perseguições, principalmente quando estamos evangelizando, né? O servo do Senhor sofre nessa vida muitas perseguições, enfrentamos muitas perseguições, angústias, fraquezas, necessidade, tudo quanto Paulo citou aqui. Se levarmos para o nosso lado, nós passamos por tudo isso. Não é? Da mesma maneira que Paulo recusou, da mesma maneira que Deus recusou tirar o espinho de Paulo, Ele pode deixar o nosso espinho em qualquer um de nós. Né? Em circunstâncias difíceis e agradáveis. Quando nos encontramos nessa situação, vamos ter que ter fé e coragem que Paulo teve para enfrentar esse espinho. Não é? Vamos fazer bem, Paulo, vamos aproveitar a oportunidade de crescer espiritualmente quando estivermos nesse espinho, para nos entregarmos a Cristo e encontrarmos essa graça e essa força verdadeira que só pode vir da parte de Jesus Cristo. Não é verdade? Só podemos nos fortalecer, como Paulo diz, então quando sou fraco, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Mas porque Ele, nessa maneira, nesse momento, se esvaziou dele para receber Cristo Jesus. Assim devemos fazer nós. Devemos nos entregarmos e esvaziarmos de nós mesmos e entregarmos, deixar que Deus comande a nossa vida, que Deus dirija nossos passos, pedir sabedoria, pedir entendimento, pedir força para enfrentar o espinho na carne. Porque o espinho na carne, ele vem de várias maneiras, como angústia, injúrias, perseguições. Então nós vivemos isso todos os dias da nossa vida. E só há uma pessoa para que nós pudéssemos cada dia se agarrar mais, se apegar mais, orar mais, ficar mais próximo dele. Pois não sabemos a hora que ele pode vir. Então vamos nos preparar para subir, para ganhar nosso galardão, se esvaziar de nós mesmos e fazer essa linda palavra que Paulo diz: deixar Cristo morrer nessa hora e deixar que Ele viva em nós. Morrer para receber o Espírito Santo. Vamos ser pessoas ao qual podemos dizer que Paulo também foi uma pessoa ao qual o seu passado era um passado que não era muito bom, mas ele se fez, o passado dele se fez velho e ele se fez novo em Cristo Jesus. Assim podemos eu e você também deixar fazer velho o nosso passado e ser novo em Cristo Jesus. Deixar que Jesus habite entre nós.
habite entre eu e entre você, habite o nosso ser, a nossa alma. Jesus, ser o nosso guia, a nossa vida, a nossa luz. Abra a sua porta da sua casa, abra seu coração e deixe Jesus entrar. Deixe Ele cear com você na sua mesa. Deixe Ele fazer parte da sua família. Converse com Ele. Faça de conta que Ele está ali ao seu lado, que você possa compartilhar da sua vida familiar com Jesus Cristo, como se Ele fosse que já é, mas um membro da sua família, mas de verdade. Encontre essa paz dentro de você. Jesus para a sua vida, para a sua casa. Viva com Jesus. E eu te garanto, viva primeiro para Jesus, e as outras coisas da sua vida, como Ele diz, vos acrescentará na hora dele, não na minha nem na sua. Então vamos fazer como Paulo fez. Vamos ser fortes diante das fraquezas, não é? Vamos ser fortes na fraqueza. Que Deus abençoe. Tenha uma boa noite. Fica na paz. Que você possa receber essa palavra. Deus abençoe. Amém.